Bom dia, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para falar as bênçãos de Deus para todas aquelas pessoas que deseja ter assim uma experiência com Deus, que deseja conhecer verdadeiramente a providência de Deus na vida das pessoas. Porque nós sabemos que a Bíblia fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós sabemos que tudo pertence ao Senhor. Todas as pessoas pertencem ao Senhor, que vieram de Deus. Então eu quero passar para vocês mais esse vídeo, mais essa experiência que fala sobre os livramentos de Deus na nossa vida. Então, antes de eu começar a contar mais uma experiência, eu quero ler aqui o Salmo 46, tá? Salmo 46, vamos ler devagarinho, não tem pressa, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, que é um salmo maravilhoso que fala sobre o socorro imediato de Deus. Aqui no versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha só, socorro bem presente na hora da angústia. Então, o testemunho que eu quero contar fala sobre o refúgio imediato de Deus na minha vida. Quero passar para vocês, para que vocês também procurem esse refúgio de Deus, porque Ele quer abençoar, Ele quer livrar cada pessoa que se apegue a Ele, que peça a Ele. Ele quer dar vitória, Ele quer guardar, quer livrar do mal. O desejo de Deus é ter um relacionamento com cada ser humano. Não é religião, é relacionamento. O cristianismo é diferente de religião. Muitas pessoas se pegam muita religião, mas o cristianismo é relacionamento entre Jesus e as pessoas. Então ele quer ter esse relacionamento com cada um de vocês. Mas para isso é necessário vocês clamar a Ele, porque Ele quer ser o seu refúgio, quer ser a sua fortaleza.
O que é refúgio? Refúgio é um lugar que as pessoas, na mesma hora que está em perigo, se refugia. É quando você está diante assim de um tiroteio, você procura logo um refúgio. Quando você, muitas das vezes, está andando na rua, teve um temporal, a chuva começa a cair forte, você procura um refúgio. Então Deus é o refúgio e também é a nossa fortaleza. O que significa fortaleza? Fortaleza está além de forte, é fortaleza. Ele quer ser a sua fortaleza, como tem sido a minha fortaleza. Então eu quero passar para vocês alguns livramentos que Deus me deu instantaneamente. Quando eu pedi a Ele, na mesma hora, Ele me deu esse refúgio. Então a primeira experiência que eu quero contar para vocês. Certa vez eu estava no ônibus, na Avenida Brasil. Então o ônibus se desgovernou. Quando o ônibus foi descer ali em Deodoro, ele se desgovernou. Estava chovendo. Eu me lembro que eu estava até em pé no ônibus. Estava um pouco cheio. E quando eu senti que o ônibus se desgovernou, eu só falei assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Falei no pensamento. Na mesma hora, o ônibus parou. Ninguém se machucou. Todos soltamos ali. O que é isso? É o refúgio de Deus. Ele é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando eu clamei a Ele, pedi misericórdia a Ele, na mesma hora o ônibus parou, ninguém se machucou. Outra experiência que eu tive também foi o seguinte, nós saímos do nosso trabalho certa vez e nós soltamos ali em Anchieta, era tarde da noite. Nós soltamos ali, já devia ser umas 11h da noite. E eu estava muito cansado, eu trabalhei o dia todo. E não tinha, era difícil vir ônibus, porque era muito tarde. Eu comecei a andar, vim andando, comecei a falar com Deus: Senhor, estou tão cansado, trabalhei até agora. E eu vou ter que ir para casa a pé, Senhor. Está difícil de ônibus, a rua deserta. E comecei então a conversar com Deus. E daqui a pouco veio um carro e parou, me chamou: vem que eu vou te levar até a tua casa. Eu nem vi o motorista direito. Me lembro, o carro era um Fusca na época, né? Aí ele me falou assim: olha, entra aí, vambora. Aí eu falei: tá bom, você me deixa só perto da minha casa, lá eu vou andando. Aí vambora. Aí ele me trouxe até o portão da minha casa. Aí eu agradeci a ele, e ele foi embora. Quer dizer, ele foi meu refúgio nessa hora, foi minha fortaleza nessa hora. Ele enviou um carro para me trazer até a minha casa. Então isso prova que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Outra vez, mais experiência. Eu ia sair da igreja com meu filho. Nessa época ele estava pequeno, estava no meu colo. Aí, a rua deserta. Aí veio um camarada de lá, né, contramão. Eu nem prestei atenção no rapaz. Quando eu virei para a esquina da minha casa, ele colou junto comigo. Creio que ele queria me assaltar. Eu não falei nada. Só olhei para ele, meu filho no colo. E quando ele me olhou assim, eu vi medo nele. Ele começou a se afastar de mim, tremendo, com medo. Se afastar, com muito medo, e foi embora. O que é isso? É o refúgio, fortaleza que Deus tem sido na nossa vida. Deus quer fazer de você também uma pessoa que clame a Ele quer te responder nas horas da angústia, tá? Outra vez também aconteceu que em casa, nossa casa estava pequena ainda, então estava praticamente pequeno, meus filhos eram pequenos,
não tinha varanda, não tinha nada, casa pequena, a porta de vidro, não tinha varanda. Então começou a chover muito forte, uma chuva com granizo, né? Chuva com granito, vento forte, aquela tempestade muito grande. E todo mundo aqui em casa ficou desesperado, minha esposa ficou apavorada, meus filhos ficou apavorados. Então eu estava vendo a hora que aqueles granitos iam bater no vidro da porta, ia estourar o vidro da porta, de tanta força. E a minha esposa começou a pedir para mim orar, ora Beto, porque está difícil. Então naquela mesma hora veio na minha mente Jesus no barco, os discípulos, o mar revolto, e Jesus mandando que a tempestade se acalmasse, que o mar se acalmasse. E na mesma hora houve uma bonança, e toda hora vinha na minha mente isso. E eu, preocupado, com medo disso, isso é uma coisa da minha cabeça, toda hora vinha na minha mente, Jesus no barquinho, o vento forte, o mar revolto, Jesus repreendendo o vento, e houve uma bonança. Aí na mesma hora eu abri a porta, estendi as minhas mãos e falei, espírito de tempestade, eu te ordeno, para em nome de Jesus. Naquela mesma hora, o vento cessou, o granizo parou, aquela chuva forte parou, só ficou só aquela neblina. Meus filhos se pularam, começaram a festejar. Papai orou e Deus ouviu a oração de papai. Quer dizer, o que é isso, ouvinte? É o nosso refúgio, fortaleza. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus quer ser o teu refúgio, a fortaleza também, ouvinte, amigo, tá ao alcance desse vídeo. Mais uma experiência que eu quero contar para vocês também. Louvado seja Deus. Certa vez, eu saí de casa para levar minha esposa ao ponto do ônibus. Passei, sempre quando a gente passava na esquina, tinha um cachorro deitado na esquina, um cachorro muito grande. Mas era um cachorro manso, não fazia mal para ninguém. Aí nós passávamos lá, aí eu ficava com ela até o ônibus dela vir. Aí quando o ônibus dela vinha, eu colocava ela no ônibus e voltava para casa, sacando o cachorro e ia embora. Aí teve uma vez que eu passei pelo cachorro, o cachorro se levantou, aquele cachorro grandão, cachorro preto. Ele veio em cima de mim com uma fúria muito grande. E eu tentando espantar ele, sai daqui, coisa, nada dele vir em cima de mim. Me lembro que eu estendi as mãos para ele, falei, para em nome de Jesus. Na mesma hora que aquele cachorro parou, ficou intacto, e eu continuei andando. Eu olhei para trás e estava parado. O que é isso, amigo? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus quer ser o teu refúgio, ouvinte. Deus quer ser a tua fortaleza, ouvinte. Outra hora aconteceu comigo de novo. Eu estava almoçando, comendo frango. E o osso do frango ficou na minha garganta. Eu já estava sentindo falta de respiração, estava respirando com dificuldade. E eu não falei nada, só falei assim, Jesus. Quando eu falei Jesus, o osso saiu da minha garganta, como se eu tivesse puxado. O que é isso, ouvinte? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele quer fazer isso com você também. Ele quer ser o teu refúgio. Ele quer ser a tua fortaleza, ouvinte. Fica atento nesses testemunhos, são coisas reais, né? Deus está sempre presente na hora da angústia, em todo aquele que clama a Ele. O que Ele quer de cada um de nós? Que nós clamemos a Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Olha aqui no versículo 2 está escrito, desse salmo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é sempre o único
na vida de cada pessoa. A Bíblia fala que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca, ouvinte, o nome do Senhor. Ele quer ser o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Deus possa te abençoar. Que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração, o coração de cada pessoa que está ao alcance desse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.